Cerca de 45 mil pessoas foram à Avenida Paulista, segundo a USP. Tem um laboratório da USP que conta a quantidade de pessoas aglomeradas em um determinado evento. Eles têm toda uma lógica, uma matemática, uma equação para chegar a essa conclusão. E chegaram à conclusão de que foram 45 pessoas, 45 mil pessoas, perdão, é que eu li outra coisa aqui. 45 mil pessoas na Avenida Paulista para assistir aos discursos de Silas Malafaia, de Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, mas especialmente de Jair Bolsonaro. O tema do evento foi o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que aliás foi protocolado hoje pela oposição no Senado. Flávio Bolsonaro foi um dos senadores. Olha lá, o X do Elon Musk sobre a foto do Alexandre de Moraes. Então, paulistanos e brasileiros, né? Gente de todo o país, 45 mil pessoas, estiveram reunidas lá na Avenida Paulista para dizer que está sendo cassado o direito à liberdade de manifestação de brasileiros e brasileiras com a suspensão do X. Vocês viram até que o Eduardo Bolsonaro está usando uma camiseta ali com o X, o símbolo do X nas costas. Aí deputados federais que apoiam o governo, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, hein? Governador de São Paulo, não é um deputado qualquer, não que ser deputado não seja importante, né? Mas um deputado tem um compromisso menor do que um governador de estado, pastor Silas Malafaia, né? Do que um deputado para fazer uma manifestação. E o governador de São Paulo, chefe das polícias civil e militar, que tanto reclamam da justiça, com razão muitas vezes, né? Do prende e solta da justiça. Eles dizem que prendem um bandido e muitas vezes antes do policial deixar de registrar a ocorrência, o bandido já está solto. O governador de São Paulo pediu anistia para os que participaram da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Eles deram a entender, não foi essa a frase utilizada pelo governador de São Paulo, o governador de São Paulo, repito, defendeu a anistia de bandidos condenados por tentativa de subverter o Estado Democrático de Direito, de impedir a continuidade do mandato do presidente eleito em outubro de 2022, dando a entender que são velhinhos e velhinhas com a Bíblia na mão que foram a Brasília demonstrar insatisfação pelo fato de o Exército não ter encampado aquilo que eles imaginavam poderia acontecer, né? É grave quando nós vemos o governador do estado de São Paulo, investido de toda a sua autoridade, de todos os votos que ele recebeu e da representação de 43 milhões de paulistas, subir num caminhão de som na Avenida Paulista e pedir anistia a bandido. É muito grave. Muito grave. Né? Quando eu digo bandido, essa não é uma opinião minha. Né? É o Poder Judiciário brasileiro quem disse, inclusive já penalizou, já aplicou penas a envolvidos nos atentados do dia 8 de janeiro de 2023. Então não é uma opinião, a gente tem um fato. Tem centenas de pessoas condenadas por aquela data. Não foi só, entre aspas, o quebra-quebra. Fosse só o quebra-quebra, seria grave, mas seria um quebra-quebra. Gravíssimo, mas seria um quebra-quebra. Aquelas pessoas estavam acampadas em Brasília. Aquelas pessoas receberam financiamento para estar em Brasília. E aquelas pessoas tinham orientação para continuar em Brasília. Aquelas pessoas queriam perturbar a ordem para fazer com que o Exército interferisse na perturbação de ordem e, a partir daí, houvesse a tão chamada por eles intervenção federal por parte das Forças Armadas, evocando de maneira inconstitucional o artigo 142, inconstitucional porque o artigo 142 não diz em nenhum momento que as Forças Armadas são um poder mediador, devem ser chamadas quando houver alguma espécie de desequilíbrio entre os três poderes. Tentativa de golpe de Estado, que está sendo inclusive investigada pela Polícia Federal por suspeita, ao menos por enquanto, suspeita de envolvimento de altas figuras do poder público àquela altura do campeonato, com minutas golpistas, com financiamento por parte de empresários poderosos para a manutenção daqueles acampamentos golpistas em Brasília, com tentativa de encontrar artifícios jurídicos para impedir a validação do resultado da eleição, com distúrbio no dia da diplomação do Lula e do Alckmin, 12 ou 13 de dezembro, com tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Enfim, não são velhinhos e velhinhas inocentes. Pode até ser,
que tenha um ou outro inocente lá no meio. E a obrigação nossa, do Poder Judiciário, é identificar um por um, a conduta de um por um. Pode até ser que tenha um velhinho inocente lá no meio, né? Mas boa parte deles, segundo diz a investigação, sabia exatamente o que estava fazendo lá. Então, ressalto aqui, o governador de São Paulo foi ao alto do carro de som pedir perdão para esses bandidos, né? Qual é o critério para pedir perdão para um bandido? Qual o crime cometido que deve ser anistiado e qual não deve ser anistiado? Eu fico curioso para conhecer quais são os critérios do governador de São Paulo, chefe das polícias militar e civil, e que tem nas mãos uma responsabilidade imensa, né? Que é administrar o maior estado do país. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.